Paz de Cristo, irmãos. Mais uma vez a gente se encontra para exaltar e engrandecer ao nome desse Senhor, que é digno de todo nosso louvor, nossa adoração. Nós existimos para isso, vivemos nele nos movemos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos hoje sermos livres nele, para exaltá-lo, engrandecê-lo aqui nessa terra e futuramente passarmos nossa eternidade junto com ele. Então nós, como um ato de gratidão, nós nos reunimos aqui mais uma vez para, juntamente com você da sua casa, cantarmos sobre isso, orarmos sobre isso, e falarmos e ouvirmos sobre isso. Nesse momento nós vamos orar por nossa irmã Jordana. Depois nós queremos louvar ao Senhor junto com você. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nesta tarde, noite, nos encontramos, Senhor, para agradecer pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos e atitudes. Nos colocamos diante de Ti, Pai, para oferecer um louvor sincero, Pai, e que nós possamos, Pai, entender, Pai, qual o propósito do Senhor em nossas vidas diante de tudo que temos passado, Senhor. Que possamos, Pai, estar sensíveis à Tua voz e entender qual é o nosso lugar em Ti, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa se fazer presente, Pai, em nosso meio. Que constantemente, Pai, nós venhamos Te buscar, Senhor. E não somente neste tempo, Pai, mas em tempos futuros também, Senhor. Desde já eu Te agradeço por tudo. Peço que o Senhor fique conosco, receba o nosso louvor, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Esse é o nosso amigo, Jesus. Conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. E o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, vamos louvá-lo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Pode confiar, a gente pode
Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13. A gente vai falar hoje do verso 13 até o verso 17. Em uma outra oportunidade, eu quero compartilhar com você também a partir do verso 21. Em uma outra oportunidade, quero compartilhar também a partir do verso 24. Que a gente consegue falar de 3 tópicos, 3 temas diferentes e específicos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de quem Deus é para você. Essa foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem eu sou para vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? É algo que a gente deve pensar, deve refletir um pouco a respeito de quem Deus tem sido para a gente. Em diversos parâmetros, podemos dizer assim, a gente pode pensar em Deus, em quem Deus é para a gente quando a gente está orando, quando a gente está em um culto, quando a gente está conversando com alguém a respeito dele. E a gente pode pensar em Deus, quem Ele é para a gente também, quando a gente está vivendo uma situação que é necessário a gente confiar nele, que é necessário a gente vê-lo como de fato Ele é, como Deus, como alguém que a gente pode confiar, como alguém que a gente pode depositar toda a nossa esperança, como alguém que a gente pode confiar em oração, como alguém que está nos ouvindo, como alguém que quer o nosso bem, como alguém que nos ama. Eu quero compartilhar com vocês isso, a partir do pensamento das pessoas da época de Jesus e dos discípulos de Jesus. O verso 13 diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus está caminhando com seus discípulos, que era comum, e nesse caminho, e quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele para com seus discípulos e lhe faz uma pergunta: quem os homens dizem ser eu? O que estão falando a meu respeito? O que as pessoas que vocês têm mais contato, discípulos, falam de mim? O que seus amigos pessoais dizem a meu respeito, discípulos? Por onde vocês vão, o que vocês ouvem ao meu respeito? Essa foi a indagação de Jesus aos seus discípulos a respeito do que os outros pensavam dele, a respeito do que os homens na sociedade pensavam a respeito de Jesus. E os discípulos começam a compartilhar com Jesus o que eles ouviam dizer a respeito de Jesus. E o verso 14, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, alguns dizem que você é João Batista. Alguns dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. E alguns outros dizem que você é um dos profetas. Esse era o pensamento da sociedade, da maioria, de muita gente da sociedade a respeito de Jesus. Alguns via Jesus como João Batista ressuscitado, né? Que era um dos pensamentos de Herodes. Ele via Jesus como um João Batista ressuscitado. Alguns viam Jesus como Elias. Alguns viam Jesus como Jeremias. Alguns viam Jesus como alguns outros profetas. A gente observa o nome desses homens e, conhecendo a figura de João Batista, conhecendo a figura de Elias, conhecendo a figura de Jeremias, conhecendo a figura dos profetas, a gente percebe que as pessoas viam Jesus como alguém não comum à sociedade. Jesus tinha algo que chamava a atenção das pessoas para ele. As pessoas, quando via Jesus fazer um milagre, quando ouvia Jesus a respeito do seu sermão, dos seus ensinos, as pessoas percebiam que existia alguma coisa de Deus naquilo que Jesus falava e naquilo que Jesus fazia. E é muito interessante a gente perceber que todas essas pessoas, segundo os discípulos, via Jesus como alguém da terra, como João Batista foi, como Elias foi, como Jeremias foi e como os profetas foram.
Eles não viam Jesus como hoje, pela revelação que nós tivemos de Deus por intermédio das Escrituras, podemos ver como o Filho do Deus vivo, como o Cristo, como o Messias, como o ungido, como aquele escolhido e enviado por Deus, como o próprio Deus. Eles viam Jesus apenas como alguém que tinha um QI além dos outros. Aplicando isso na sociedade hoje, no século XXI, depois de quase 2000 anos, as pessoas ainda continuam vendo Jesus de diversos ângulos, com diversas visões. As pessoas na sociedade continuam vendo Jesus como um bom homem, como um homem que foi diferenciado. Me lembrei agora de uma situação que ocorreu na faculdade, nos primeiros dias de aula, quando um aluno, na aula de filosofia, perguntou ao professor, ele falando um pouco da história antiga, e o aluno perguntou ao professor a respeito de Jesus, se de fato Jesus existia. E pela pergunta do aluno, dava para perceber que a desconfiança ou o descrédito naquilo que ele dizia era nítido e muito real. Ele não acreditava em Jesus. E quando ele pergunta ao professor de filosofia se Jesus de fato existiu, o professor não tem como dizer que não. O professor olha para ele e diz assim: a história prova que Jesus de fato existiu. A história nos revela, não é a história a partir das Escrituras apenas. As histórias em paralelo às Escrituras também narram que existiu de fato um Cristo, que existiu um Jesus naquela época, que fazia coisas sobrenaturais, que era diferenciado. Então, historicamente, não tem como dizer, o professor disse para o aluno, historicamente não tem como a gente dizer que Jesus não existiu. Agora, o que faz a diferença é como você enxerga ele, é se você vê esse Jesus como um homem da sua época, diferenciado, ou se você vê esse Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus. Essa é a diferença. A sociedade continua do mesmo jeito hoje. Eles continuam olhando, ou lendo Jesus, ou ouvindo sobre Jesus, e falando, de fato, esse camarada era alguém bom, era alguém diferenciado do seu tempo. Mas eles não percebem esse homem como o próprio Filho de Deus. A sociedade, a maioria deles, não percebia esse Jesus de Nazaré como o Filho de Deus. E por que eles não conseguiam perceber? Por que eles não conseguiam ver esse Jesus como Filho de Deus? Por que a sociedade, nos nossos dias hoje, não consegue perceber Jesus como Filho de Deus? Porque muitas vezes a gente, como cristão, não conseguimos perceber esse Jesus como Filho de Deus? Porque a gente muitas vezes trata esse Jesus como alguém que pode nos fazer o bem, como alguém que pode nos livrar de uma morte eterna, como alguém que pode nos livrar do inferno, como alguém que pode propor uma boa vida a mim hoje, como alguém que pode me dar aquilo que eu tanto quero, aquilo que eu tanto preciso. Então por isso eu acredito nele, então por isso eu vou à igreja às vezes aos domingos, então por isso eu pego a minha Bíblia, eu deixo ela aberta no Salmo 91, porque muita gente não percebe Jesus de Nazaré como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado a nosso favor, em nosso favor. Por quê? Essa parte B do versículo aqui, do versículo desse capítulo, nos relata algo que faz toda a diferença, que nos mostra como a gente pode perceber esse Jesus como Filho de Deus. Eu quero ler com você o que se encontra no versículo 17. Antes de eu ler o que se encontra no versículo 17, deixa eu compartilhar algo com você rapidamente. Quando Pedro fala para Jesus no verso 15, quando Pedro olha para Jesus e percebe Jesus como alguém que não era baseado naquilo que a sociedade dizia a respeito de Jesus. Quando Pedro vê Jesus de um modo diferente, e o texto
Jesus diz o que é que faz com que Pedro perceba Jesus como Filho de Deus. E é dessa revelação que a gente precisa hoje. É dessa revelação que a sociedade precisa hoje. É dessa revelação que eu preciso hoje. Eu quero compartilhar com você o versículo 15 em diante. Leia comigo, por favor. Disse-lhes ele. Agora Jesus olha para os discípulos e pergunta aos discípulos. Jesus diz: eu quero saber agora sobre vocês, a respeito de vocês, o que vocês acham de mim. Verso 15: disse-lhe Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Nesse tempo nós passamos juntos, o que vocês percebem a meu respeito? Qual é a consciência que vocês construíram a respeito de mim, nessa vivência nossa de comunhão, de passar tempo junto, de caminharmos juntos? Quem eu sou para vocês? E Simão Pedro se levanta com graça e autoridade da parte de Deus, com uma revelação da parte de Deus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. É uma afirmação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não vê Jesus como um profeta, como Elias, como João, como um Jeremias. Não. Pedro vê Jesus como o Filho do Deus vivo, como o Cristo, que é o Messias prometido no Velho Testamento, que traduzido para o grego é Cristo, que significa o ungido, aquele que foi separado por Deus para cumprir um propósito, o Filho de Deus. E Pedro diz, ele faz essa afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação, o Filho do Deus vivo, é um contraste com os deuses pagãos que eram feitos de madeira, que eram feitos de metal, que eram feitos de cimento, de tijolo, deuses construídos por mãos humanas. Em contraste com esses deuses, Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo e o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. A sociedade não conseguia enxergar Jesus como aquele Messias prometido no Velho Testamento, que traduzido é o Cristo em grego. Não conseguiam perceber Jesus como o Filho do Deus vivo, como o próprio Deus encarnado, como diz o livro de João. A sociedade não percebia isso. A sociedade hoje não percebe Cristo como o ungido, como o Messias, como o Filho do Deus vivo. E por que a sociedade lá não conseguiu perceber Jesus como o Filho de Deus? Por que a sociedade hoje rotula Jesus de diversas formas, como um homem bom, como um pensador, como um filósofo, como alguém que fez bem à sociedade, mas menos como o Filho do Deus vivo? Por que aquele aluno na faculdade não conhecia Jesus como alguém, como o Filho do Deus vivo, e nem a história a respeito de Jesus ele acreditava que Jesus de fato existia? Por que a sociedade vê Jesus como alguém comum e não como de fato ele é? Porque existe algo que só acontece na vida do ser humano quando Deus se revela. A sociedade precisa de revelação. Nós precisamos de revelação, porque olha só o que Jesus disse a Pedro e aos discípulos no verso 17. Jesus responde àquela afirmação de Pedro, dizendo a ele: bem-aventurado és tu, você é alguém abençoado, você é alguém feliz, Pedro. Você tem que festejar por ter tido essa revelação.
Você é alguém bem-aventurado, você é alguém com a alegria da salvação. Por quê? Porque não foi carne e nem sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai, o Deus que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, se alegre, você é alguém feliz, você é alguém bem-aventurado, você é alguém abençoado por ter recebido essa revelação, porque uma revelação dessa, um esclarecimento psicológico no nosso coração desse tamanho não pode vir de homem, não pode vir de mãos humanas, não pode vir da carne nem do sangue, que é uma referência à humanidade no contexto judeu dessa época. Essa revelação só pode vir de Deus. Nós precisamos de revelação, irmão. Nós precisamos de revelação. Eu quero repetir essa verdade a você. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de uma revelação de Deus, para que a gente perceba de fato quem Cristo é. Nós precisamos de revelação. E há uma boa notícia para nós a respeito dessa revelação. Nós temos essa revelação. Nós não temos tudo sobre Deus, mas temos o suficiente para que possamos crer, viver por Ele, morrer por Ele e passarmos a eternidade com Ele. Nós temos o suficiente nas Escrituras Sagradas. Nós temos essa revelação em mãos, uma revelação que Pedro não tinha em suas mãos, quando Deus revelou isso a ele. Hoje eu posso compartilhar com você essa revelação que Pedro teve, e eu oro para que Deus, em sua intervenção, Ele alcance o teu coração e se revele a você, não apenas como alguém que pode suprir as nossas necessidades, não apenas como alguém que vai nos livrar do inferno, mas como o Deus, o Filho do Deus vivo, o Deus que encarnou e viveu entre nós, se humilhou, entregou a sua vida, uma morte de cruz, sacrificou a si mesmo, abriu mão de todos os seus benefícios, de toda a sua glória, abriu mão de tudo que ele tinha como Deus, para viver como eu e você, e sofreu, e sentiu dor, e foi humilhado. Deus foi humilhado, para que eu e você pudéssemos crer nessa palavra, para que eu e você hoje pudéssemos ter essa revelação de quem Ele é por intermédio das Escrituras. Nós temos essa revelação por intermédio das Escrituras em nossas mãos. Nós podemos ler sobre Jesus, nós podemos acreditar a respeito de Jesus. Mas eu queria falar também que conhecer as Escrituras não é o suficiente. E eu queria falar sobre isso no pensamento que Jesus relata a Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou. Todo conhecimento que é divino da carne ou do sangue humano não é capaz de nos revelar Deus. Você pode ler a Bíblia, um monte de filósofos hoje conhecem as Escrituras, e se a gente ouvir eles falando, parece que eles estão pregando e tem muito mais conhecimento do que a gente, mas no final eles dizem que são ateus, porque eles têm conhecimento de carne e sangue, eles têm conhecimento de homem. A Bíblia tocou a mente deles, mas se o Espírito Santo não intervir por Deus em nosso coração, nos trazendo revelação, esclarecimento para nossa mente, a gente não entende, a gente não percebe Jesus como Filho de Deus. A gente não percebe. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Léo, por que você crê hoje que Jesus é o Filho de Deus? Você nunca viu Ele fazer um milagre como Ele fazia? Você não viu nada do que a Bíblia diz que Ele fez? Você não viu nada disso? Eu não vi. Existem alguns aspectos que me fazem crer, alguns aspectos históricos, quando eu leio a respeito dos discípulos que viveram para Cristo, que entregaram as suas vidas por Cristo, quando eu leio sobre João falando que ele teve contato com o próprio Deus, que ele tocou, as mãos dele tocou o próprio Deus, esse homem que ficou preso na ilha de Patmos,
João, discípulo, preso, e lá no seu sofrimento ele recebeu as revelações de Apocalipse, que nós podemos ter um pequeno vislumbre do que nos espera no porvir. Esses homens viveram e morreram por Cristo. A história está cheia dele. Eu amo um homem, um senhor de idade, Policarpo. Eu costumo sempre compartilhar. Esse homem era um senhor de idade e foi perseguido, até que um dia ele para e se entrega e fala assim: eu vou morrer por Cristo. E os homens, os algozes que o prenderam, dizem assim: Policarpo, nega a ele, apenas nega a ele, permaneça vivo. E ele responde: como eu posso negar alguém que por 84 anos só me fez o bem? A história está cheia desses homens até hoje, no Oriente e em outros países aqui por perto, também continuam sofrendo, continuam morrendo, sendo decapitados, sendo crucificados, sendo afogados, vivos, afogados. O contexto histórico me prende nessa realidade. E existe um outro contexto, que é a revelação, que só pode ser advindo da revelação de Deus. A fé que me leva a crer que tudo isso é verdade, a fé que me leva a crer que existe algo lá, além do que nós estamos vivendo hoje, a fé que me leva a viver por Cristo, a fé que me leva a ler as Escrituras e perceber que não narra, não fala a respeito de um homem comum, não fala a respeito de um profeta, de um João, de um Jeremias, de um Elias, mas fala a respeito do próprio Deus que se revelou a nós. Essa é a revelação. Essa é a revelação. Nós temos ela em mãos, temos ela no celular, temos ela na nossa agenda, alguns versículos escritos, temos ela em nosso coração, com alguns versículos decorados, temos ela na sociedade, nas ruas, com versículos escritos na parede e em outros lugares. A nossa oração hoje é para que Deus se revele a nós, porque carne ou sangue não pode revelar a Deus, conhecimento humano não pode revelar a Deus. Precisamos que Deus, através do Espírito Santo, alcance nosso coração de maneira eficaz, nos leve a ver Jesus, a ler Jesus como Filho de Deus. E o primeiro passo, nós temos essa revelação em mãos, irmãos. Falando para você que é cristão, você tem essa revelação em mãos. Você tem talvez o que Pedro não tinha em mãos hoje. E Deus, através dessa verdade, dessa revelação, Ele alcança o teu coração. Deus escolheu por intermédio das Escrituras falar. Deus escolheu por intermédio das Escrituras se revelar. Deus escolheu por intermédio das Escrituras nos mostrar as promessas que Ele nos fez. Deus escolheu assim se revelar a nós. Deus escolheu assim se tornar, se desvelar a nós. Precisamos de revelação, irmãos. Você precisa de revelação. Você na sua casa aí precisa de revelação. Durante o seu dia você precisa de revelação. Você precisa dessa revelação que vem de Deus através do Espírito Santo. E eu queria colocar essa revelação como um caminho principal por intermédio das Escrituras, e que de fato ela é. Você precisa dessa revelação sobre quem Jesus é, sobre quem Ele é, quem Jesus é para você. Jesus pergunta para a gente hoje: quem eu sou para você? Como você me vê? Você me vê como um profeta, como um homem diferenciado? Ou você me vê como um filho de Deus? Como você me vê, meu filho? Como você me vê, minha filha? Quem eu sou para você? Essa é a pergunta de Jesus para a gente. Eu queria concluir com algo. Depois que Deus revela ao coração dos discípulos quem Ele era, o Filho do Deus vivo, Jesus, no caminho, chama os discípulos e revela a esses discípulos coisas tais que não poderia ser revelada se esses discípulos não tivessem uma percepção de Jesus como Filho de Deus.
não poderiam ser reveladas se esses discípulos não enxergassem Jesus como Filho de Deus. Não tivesse, poderíamos dizer, um vislumbre mínimo de Jesus como Filho de Deus. Saber quem é Jesus é o primeiro degrau, é o básico para que Ele se revele a nós em sua grandeza, em seu poderio, em sua beleza, em sua profundidade e em suas promessas futuras para nós. Quem é Jesus para você? Reflita a respeito disso, pense a respeito disso. E em outra oportunidade nós estaremos falando da revelação que Jesus trouxe aos seus discípulos sobre o que aconteceria com Ele. Queria orar com você nesse momento. Queria que você pedisse a Deus para que se revelasse ao teu coração. Feche teus olhos. Senhor, estamos nós diante do Senhor mais uma vez, Pai. Diante da Tua palavra, Senhor, diante dessa pergunta que ecoa em nosso coração: quem Jesus é para mim? Como eu percebo Jesus ao fazer a leitura dele na Bíblia? Como eu ajo diante desse Jesus? Quem é Jesus para mim? A resposta a isso, Senhor, sincera, a resposta racional e sincera, verdadeira a essa Tua pergunta, Pai, nos move, Senhor, a desejar mais de Ti, a desejar Te conhecer, a Te querer, a ansiar pela Tua presença, não apenas a Tua presença mística hoje, mas a Tua presença real, onde nós poderemos Te ver, Senhor, com nossos olhos físicos, na eternidade, Senhor. Tu és a nossa esperança, Jesus. As Tuas palavras é a nossa esperança. A nossa esperança está em Suas palavras, está no eu sou, que é o eu sou no passado, o eu sou no presente, o eu sou no futuro. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está no Seu sacrifício, na Sua ressurreição, na Sua promessa de voltar e nos buscar para passar nossa eternidade contigo, como diz João 14. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Queremos Te agradecer também pela revelação que o Senhor tem nos dado, pelo flash de revelação que o Senhor tem nos dado a Seu respeito. Nós Te agradecemos pela fé, Senhor. Nós Te agradecemos pelo dom da fé. Nós Te agradecemos pelo crer, Senhor, que o Senhor confiou a nós, que o Senhor nos deu, por graça e por misericórdia. Senhor, nos ajude a buscar essa revelação. Não nos deixe se afastar dessa revelação, dessa verdade, das Escrituras, como conselho que o Senhor deu para Josué. Medita todos os dias, medita dia e noite nessa palavra, para que você vá bem. Ó Senhor, nos ensine a mergulhar nessa revelação, nessa verdade, a Teu respeito, para que possamos expressar a Tua glória por onde passarmos, para que possamos revelar o Cristo, o Filho do Deus vivo, no nosso trabalho, na escola, em casa, na igreja, na rua, por onde formos, para que de fato o Senhor seja glorificado em nós, para que de fato o Senhor receba toda a honra, toda a glória. Essa é a nossa oração nesse momento, na nossa casa, daqui de onde eu estou. Nós oramos ao Senhor, porque nós cremos que os Teus ouvidos estão atentos à oração. Nós cremos que o Senhor nos convida a orar. Nós cremos que o Senhor nos convida a clamar. E aqui nós estamos, Pai, fazendo uso daquilo que o Senhor nos ensinou a orar. Em nome de Jesus, Seu Filho, nós oramos ao Senhor, Deus, assim: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que essa semana seja uma semana abençoada, de muita reflexão a respeito de quem Deus é para você. Que essa pergunta ecoe ao seu coração nessa semana, nesse mês, nesse ano e para sempre, até que a gente o encontre lá no céu. Amém. Deus abençoe.